Capítulo 3041 Quando a grande mãe fala, parte 1 Eu deveria ser o homem mais azarado de Mogar se isso acontecesse, e nós dois sabemos que eu sou mais sortudo, disse Lit. Obrigada. Camila riu como uma garotinha. Eu estava falando sobre Elisia. Lit disse com falsa indignação. Idiota. Ela socou o ombro dele com toda a força, machucando a mão e perdendo o ritmo da respiração. Não brinque com isso. Já estou com inveja de você ser o favorito dela. Eu não suporto a ideia de ser o número 2 no seu coração também. Se não o número 3. Solos passou mais tempo com Lit do que Camila e a história secreta da hora de dormir provou que ela também sabia mais sobre a dinâmica familiar do que Camila. Eu não sou o favorito dela e você é meu número 1. Sempre. Ele interrompeu o exercício dela para abraçá-la por trás e curar sua mão. Sério? Ela perguntou, apoiando a cabeça no peito dele. Claro. Faça isso, número 1. Lit usou um elo mental para explicar a referência a ela. Eu sabia que não deveria ter me casado com um nerd. Ela disse enquanto ria. Vamos deixar claro, se você quer que eu deixe a barba crescer, você tem que ficar careca primeiro. Prefiro não. Ele estremeceu com as duas ideias. Sério, não sou o favorito de Elisia. E, claro. E eu sou secretamente o 7º deus da magia. Ela bufou. Estou falando sério. Não estou inventando isso só para mimar seus sentimentos. Lit respondeu. E não é só uma opinião. Sei que estou certo porque Elisia me mostrou isso através das escamas do dragão. Ela te ama muito. Ela só não te entende. Porque eu não tenho escamas, eu sei. Os ombros de Camila caíram. Não, porque ou você a trata como uma adulta ou um bebê humano. Ele disse. Só a trate como eu. Como um bebê muito inteligente, mas ainda um bebê. Qual é a diferença? Ela perguntou confusa. Eu odeio revelar meus segredos, mas para você, eu vou abrir uma exceção. Eu vou te mostrar quando eles acordarem. Agora vamos voltar ao trabalho. Elisia está se aproximando do laranja brilhante e você ainda está no amarelo brilhante. Não é minha culpa se o núcleo dela se desenvolve mais rápido devido ao seu crescimento natural e ao fato de que ela passa a maior parte do tempo sobre um geyser de mana. Camila fez beicinho, mas retomou sua técnica de respiração. Mais tarde, Lit levou os bebês e Camila para seu laboratório de forjaria na torre. Estou feliz que ele vai compartilhar comigo sua hora da história da Caverna das Maravilhas, mas como isso vai me ajudar? Lit sabe que não sou boa com maestria da luz. Sou iniciante com hologramas. Ainda não consigo fazer vozes, muito menos efeitos sonoros, ela pensou. É assim que eu faço meu trabalho, mesmo quando é minha vez de cuidar das crianças. Lit disse enquanto limpava a voz e abria o grimório que continha suas últimas teorias mágicas. Ele começou a ler suas anotações em voz alta, com o mesmo tom que ela ouvira usar em seus contos de fadas. O assunto forjaria em questão era chato e complexo, mas as crianças não perderam uma palavra, como se ele estivesse contando um conto épico. Em vez de ouvir Lit, Camila olhou para os bebês, rindo de suas reações às palavras dele. Quando seu tom ficou animado, Elisia e Valeron apertaram as barras do berço como se ele estivesse descrevendo uma luta árdua em vez de discutir suas dúvidas sobre uma runa específica. Quando a voz de Lit baixava e ele falava mais devagar, as crianças ficavam tristes, como se um cara mau tivesse vencido ou um personagem querido estivesse em apuros. Ele aumentava e diminuía o tom de sua voz enquanto lia os detalhes de um feitiço, dando a impressão de que personagens diferentes estavam falando. Os bebês se concentraram bastante, tentando lembrar se já tinham ouvido aquelas vozes e quando. A parte mais impressionante foi o final. O tom de Lit se tornou forte e confiante, semelhante a um discurso motivacional. Portanto, preciso encontrar uma sequência de runas que não acabem se sobrepondo sobre seus respectivos pontos de foco e inventar uma maneira de alterar seu espaçamento sem causar perda na condutividade de mana. E pelos deuses, vou conseguir. Elisia e Valeron riravam e bateram palmas de excitação.
Ao mesmo tempo, Camila se virou e se calou para dar uma boa risada sem estragar o efeito da leitura criativa de Lit no humor dos bebês. Eles ficaram tão animados com a conclusão heróica que Valeron se levantou e Elisia seguiu seu exemplo, precisando se apoiar no berço devido ao seu corpo humano ainda fraco. Deuses, Elisia se levantou sozinha. Camila dissipou a zona de silêncio e correu para o berço enquanto Lit ativava a função de gravação da torre. Ele criara uma lembrança dessas imagens que mais tarde poderia mostrar ao resto da família. Foi a primeira vez dela. Sim. Lit suspirou, um pouco invejoso por chegar ao berço em segundo. Você também foi ótimo, garotinho. Estamos orgulhosos de que você consiga ficar de pé, mas você já conseguia quando acolhemos. Elisia acabou de aprender, em vez disso. As preocupações de Valeron sobre a diferença de tratamento desapareceram quando Lit o pegou no colo e falou com ele com uma voz suave. Viu? O que eu estava tentando mostrar a você é que, embora sejam inteligentes, eles ainda são bebês. Sem as escamas, eles não entendem palavras longas ou conceitos difíceis, apenas o tom da sua voz. Lit disse. Ao ler histórias para eles, eu os ensinei a reconhecer quando estou feliz, triste, bravo ou confiante. Elisia usou seu feitiço de diagnóstico em mim porque ela ouviu minha voz dolorida e a associou com as cenas em que um herói é ferido e o curador intervém. Ele mostrou a Camila um dos livros ilustrados da biblioteca infantil. Os hologramas ajudam, mas não são essenciais. Basta mostrar às crianças uma das imagens e ensiná-las como sua voz muda com base em suas emoções. Elas aprenderão a reconhecer como você se sente, mesmo quando não estiver contando uma história, construindo um vínculo com você. Camila sentiu enquanto elogiava Elisia por se levantar e ajudá-la a fazer isso de novo. A menina ficou feliz em obedecer, segurando as mãos da mãe para apoio enquanto buscava seu equilíbrio. Obrigada por compartilhar esse momento comigo. Ela disse. Você tem tempo para ouvir enquanto eu conto uma história e me dá dicas ou você tem que voltar ao trabalho? Eu tenho todo o tempo em mogar para minhas meninas. É dever de um homem proteger sua família. Certo, rapazinho. Sim, papai. Valeron disse surpreendendo-os com uma primeira vez. Continente Giera, Império Selvagem, Cidade de Lasca. Bodia usou os canais de Lit com o reino para retornar à sua terra natal através do portal transoceânico e então viajou para o covil subterrâneo dos Nidogs. Os amuletos de comunicação do Conselho deveriam funcionar de qualquer distância, mas a runa de Votal ainda estava offline e todos os membros da família de Bodia se recusaram a atender seus chamados. A runa do vovô ainda está ativa, então ele está vivo, mas isso não significa que ele esteja bem. Nos dias seguintes à destruição de Taimos, Bodia tentou entrar em contato com Votal para agradecê-lo pela ajuda e se certificar de que ele não havia sido punido severamente. Capítulo 3042 Quando a Grande Mãe Fala, Parte 2 No entanto, a runa mais antiga de Nidor estava indisponível há semanas e todas as tentativas de Bodia de se comunicar com o resto da família colidiam contra um muro de silêncio indiferente. Ele até tentou pedir ao Conselho de Giera para contatar seus parentes em seu nome, mas os anciãos estavam ocupados demais lidando com a crise para desperdiçar seu tempo com uma briga de família. A reputação de Bodia já estava na sarjeta por ficar tanto tempo em Garley enquanto Giera desmoronava. A notícia de sua contribuição para estabelecer o posto avançado do reino em Darmok fez dele nada menos que um traidor. Os membros do conselho atenderam seus chamados apenas porque tinha que fazê-lo. Bodia ainda era um membro do conselho desperto e eles eram gratos por seu papel em lidar com Taimos, a fortaleza eterna. No entanto, eles mantiveram suas respostas curtas quando perceberam que ele pediu ajuda em vez de oferecê-la. Bodia não teve outra escolha a não ser ir pessoalmente verificar Votal. Merda. Quando chegou na frente da entrada do covil dos Needles, ele descobriu que o arco de pedra havia desabado. Cavar no chão revelou que as matrizes defensivas haviam sido alteradas e os caminhos seguros que ele conhecia agora estavam cheios de armadilhas. Após enviar mensagens pelo amuleto e transmissões por magia da terra solicitando um encontro, Bodia explorou a área por dias antes de desistir.
Ninguém apareceu, o que significava que os Nidogs não só tinham mudado a localização dos pontos de acesso do covil, mas também o estavam evitando. Nesse ponto, Bodha foi até as cidades mais próximas do Império Selvagem, em busca de uma fonte confiável de informações sobre sua família. Nidogs? Ecoou Pacon, o Ortruz, o prefeito menor de Fenrir, Lasca. Eles são um bando de sujeitos estranhos e reclusos. Quando as marés monstruosas apareceram, os Nidogs eram um aliado confiável, mas depois que sofreram algumas baixas, pararam de nos enviar reforços. Que a grande mãe os amaldiçoe. Sem ofensa, rapaz. Tudo bem. Bodha havia alterado sua aparência para se passar por um membro de um ninho diferente. Aqueles que não conheciam sua assinatura energética nunca o reconheceriam, e com seu forte sotaque girano, ninguém duvidava que ele fosse um local. Eu não teria incomodado você, prefeito, se meu patriarca não estivesse preocupado com nossos primos. Eles pararam de atender nossas ligações e eu fui enviado aqui para ter certeza de que eles estão bem. Diga ao seu patriarca que seus primos estão mais do que bem. Pacon respondeu. Eles podem se dar ao luxo de serem babacas cruéis. Caso contrário, eles nunca teriam exilado 2 Nidogs saudáveis. 2? Só sei do traidor, Bodha. Sua voz estava cheia de arrependimento, mas o prefeito interpretou isso como vergonha pela mancha na linhagem Nidori. Mas alguém desertou para Garlin. Não, nada disso. O Ortruz balançou uma cabeça enquanto a outra continuava lendo os relatórios de segurança que ele recebia das cidades próximas. Você ouviu sobre a queda da Fortaleza Eterna, certo? Bodha assinou para que ele continuasse. Não me entenda mal, eu não gosto de ter garleanos no meu quintal como qualquer outra pessoa, mas dou crédito a quem merece. Aqueles malditos colonos fizeram uma coisa certa. Depois que eles se livraram da cidade perdida e da maré monstruosa que a fortaleceu, nossa situação melhorou significativamente. As cidades perdidas restantes se mantêm afastadas, provavelmente temendo que acabe do mesmo jeito. As marés monstruosas estão ocupadas demais massacrando umas às outras para preencher o vazio deixado pela maré negra para nos incomodar, o que também é bom. Entre nossas equipes de ataque e os garleanos destruindo as hordas de monstros solitários, o Conselho finalmente recuperou uma aparência de controle sobre a região. Tudo isso nunca teria acontecido se o velho Nidori Votal não tivesse avisado seu neto traidor a tempo. Ainda assim, aquele velho tolo de Forn também rotulou Votal como traidor e o baniu. Você está falando sério? Bodha não conseguia acreditar no que ouvia. Eu sei, certo? Pacon zombou. O garoto pode ser um bastardo oportunista, mas como você pode culpar um avô por proteger o filhote que ele criou? Especialmente depois de todas as coisas boas que saíram disso e do discurso da grande mãe. O Ortruz ficou tão indignado que suas duas cabeças gritaram insultos para Forn. Gostem ou não, a grande mãe retornou a Giera, a nós, por causa dos garleanos. Ela nos protegeu e matou nossos inimigos, enquanto aquele pedaço inútil de merda do Fenagar se esconde em algum lugar, se gabando do quanto ele sabe e não compartilha. Tiris tentou nos ensinar uma lição de gentileza e os Nidogs estão cuspindo na cara dela. Se você me perguntar, eles estão apenas irritados porque seu precioso antepassado é tão inútil quanto um peido na tempestade. Sem ofensa. Eu entendo. Minha tribo compartilha sua opinião. Bodha disse, dando a Pacon uma demonstração de sua fluência na linguagem universal de Tiris. Onde posso encontrar Votal? Quero oferecer-lhe hospitalidade. Droga, garoto. Você é bom. O Ortruz tinha um forte sotaque Paclean devido à falta de prática. Você está interessado em uma posição como professor? Preciso de pessoas como você para espalhar a linguagem da grande mãe e honrá-la. Obrigado, mas não. E Votal? Ele mora aqui. Vou designar um guia para levá-lo até a casa dele. Um estalho de suas garras conjurou um chifre. Aviso justo, Votal nunca irá embora. Mesmo no exílio, ele é leal ao seu clã e se recusa a compartilhar qualquer legado de sua linhagem. Então por que você lhe dá hospitalidade? Bodha perguntou.
Porque ele é um herói e podemos usar toda a ajuda que pudermos obter. Pacon respondeu. Além disso, porque não somos Nidogs estúpidos. Quando a grande mãe fala, nós ouvimos. Reconhecemos a verdade de suas palavras e estamos tentando mudar. Sem problemas. Bodia fez uma profunda reverência de gratidão a Ortruz antes que o prefeito percebesse novamente a grosseria de suas palavras e seguisse o chifre. Droga, desculpe, garoto. A fera mágica felina levou Bodia ao nível mais baixo de lasca. Ele ficava logo acima das minas e, além dos guardas de segurança, ninguém morava lá. Só para esclarecer, o prefeito presenteou Voltal com um belo covil no distrito residencial. O chifre explicou. O velho Nidog recusou e se mudou para cá para ser deixado em paz. Por favor, mesmo que ele se recuse a se mudar para sua colônia, tente colocar algum juízo nele. Voltal deveria estar orgulhoso de si mesmo, não envergonhado. Assim que chegaram à vista de uma grande abertura circular no chão, o chifre se virou e se despediu de Bodia. Conforme o Nidog se aproximava, ele liberou pequenos pulsos com magia da terra para anunciar sua presença. O chão começou a tremer e quando Bodia chegou à entrada, uma cobra colossal surgiu, dando-lhe uma recepção odiosa. Quantas vezes eu tenho que dizer que quero ficar sozinho? Em sua forma Nidog, Voltal tinha quase 25 metros de comprimento. Seu corpo era coberto por escamas cinza amarronzadas com listras amarelas, laranja e azuis por toda parte. Vários espinhos ósseos retos saíam de sua testa em um formato que lembrava hálito babado de um tricerátopo. Continua no próximo vídeo.